que uns exemplos de predatismo, né? Outro exemplo de predatismo. Interespecífica e desarmônica, parasitismo. No parasitismo, relação na qual uma das espécies é o parasita obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. Então, é o caso dos parasitas e do hospedeiro. Nunca a intenção do parasita é matar o hospedeiro, porque se ele mata o hospedeiro, ele acaba não tendo mais alimento. Mas, com essa relação, o hospedeiro acaba tendo muitos prejuízos, podendo levar o hospedeiro até a morte. Então, o parasita ele está ali, né? Ele vai retirar os nutrientes do hospedeiro sem a intenção de matá-lo, porque se ele matar, ele vai ficar sem alimento. Mas isso acontece através de sugar muitos nutrientes do hospedeiro ou até liberar algumas substâncias que sejam tóxicas ou que sejam venenosas para o hospedeiro. Então, acaba sendo desarmônica por isso. O parasita ganha nutrientes e o hospedeiro acaba morrendo muitas vezes ou ficando doente. Então, a gente tem no parasitismo o endoparasitismo, que é o parasita que vive no interior do corpo do hospedeiro, como exemplo, protozoários, vermes, né? Bactérias. A gente tem o ectoparasitismo, que é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, como exemplo, o piolho, o carrapato, o sanguessuga. O holoparasita, que são plantas que parasitam, que obtêm a seiva bruta e a seiva elaborada, né? Então, eles ficam junto à planta hospedeira, retirando ali a seiva bruta elaborada. Então, retira água, sais minerais, açúcares daquela planta até matar ela, que é o cipó chumbo. E a gente tem o M-parasita, que parasita somente a seiva bruta, que é a água e sais minerais, que é a erva de passarinho, que também prejudica a planta. Os dois podem levar a planta hospedeira à morte. Geralmente os parasitas não matam os hospedeiros, pois depende dele para sobreviver. Isso a gente já falou. Aqui alguns exemplos de parasitismo: carrapato, a tênia, né? A erva de passarinho, cipó chumbo, pernilongo. Então, um resumo aqui das interações: esse maisinho são as espécies que foram beneficiadas, 0, neutro, né? E o menusinho foi prejudicado. Então, no inquilinismo que a gente viu na videoaula passada, comensalismo, mutualismo, mensalismo, predatismo, competição, parasitismo. Tá vendo? Parasitismo, por exemplo, o parasita sai ganhando, o maisinho já sai ganhando, já o hospedeiro sai perdendo. Na competição, os dois saem perdendo porque um sai machucado e às vezes o outro até morre, porque eles brigam, né? No predatismo, o predador sai ganhando e a presa, com certeza, sai perdendo. Formas de adaptação também a gente vê em relações ecológicas. A camuflagem, por exemplo, é uma forma de adaptação na qual um organismo se parece muito com o ambiente, confundindo-se com ele na cor ou na forma. Isso é uma adaptação do ser vivo, né, ao longo do tempo, que acontece uma diminuição da população dele, então acaba tendo uma mudança genética, né? Isso é seleção natural, isso é evolução. E aí os genes do pigmento, da cor da superfície do corpo, ele acaba sendo alterado. E aí ele fica muito próximo ao ambiente em que ele vive. Então ele confunde o predador, né? O mimetismo é uma adaptação também, a espécie se beneficia porque ela assemelha-se a outra espécie. Então, na hora que o predador vem, o predador não preda só aquela espécie, né? Ele vai ser confundido com outras espécies também porque se assemelham muito. Herbivoria, quando um ser vivo se alimenta de um vegetal ou outro produtor, né? Em relação ecológica é chamado de herbivoria isso. Nessa relação, o herbívoro é beneficiado, pois consegue alimento, já o produtor é prejudicado, pois perde parte do seu corpo e pode até morrer. Formas especiais: a camuflagem, forma de adaptação na qual ele aparece com o ambiente, né? Se confunde com o ambiente na cor, na forma. Outro exemplo aqui, esse aqui é mimetismo. Essas espécies são diferentes, tá vendo? Essa borboleta monarca e essa vicerói, vice-rei. Elas são de espécies diferentes, porém elas
se assemelham muito. Isso ajuda na hora de confundir o predador. Aqui a abelha. E aqui a gente tem algumas atividades que eu deixei até o gabarito, né? Para vocês estarem lendo e vendo a resposta um pouco das relações ecológicas. Então é isso, gente. Então, agora vamos esperar a próxima videoaula, fazer as atividades e tirando as dúvidas, tá bom? Um beijo.